Fala galera, hoje a gente vai retomar uma série de aulas aqui no nosso canal sobre eletrônica de potência e o assunto de hoje são os choppers, que são conversores CC focados no acionamento de máquinas de corrente contínua. Mas antes, se você se interessa por eletrônica, se inscreva aqui no canal Eletrônica Geral, deixa um like aqui na confiança e bora pro vídeo. Fala galera, aqui é o professor Thiago da UFMG e como eu comentei, hoje a gente vai falar sobre choppers, conversores CC focados no acionamento de máquinas de corrente contínua. Mas, para a gente realmente entender como que os choppers funcionam, a gente tem que saber um pouquinho sobre máquinas de corrente contínua. Eu não vou gastar aqui tempo para tentar passar toda a modelagem, toda a teoria de uma máquina de corrente contínua, porque foge um pouco o escopo aqui desse vídeo, mas vamos tentar entender o básico para a gente perceber como que os choppers funcionam e como que eles atuam sobre a máquina de corrente contínua, beleza? Então só para a gente começar a entender o motor de corrente contínua, vamos dar uma olhada nessa estrutura aqui. O motor de corrente contínua, como qualquer máquina rotativa, ele tem duas estruturas básicas. Uma é uma estrutura estática, que a gente chama de estator. No caso da máquina de corrente contínua, a gente dá o nome de campo. E essa estrutura vai formar um campo magnético no seu interior, que pode ser feito tanto com um eletroímã, com uma bobina enrolada ali no material ferromagnético, ou por ímãs permanentes, beleza? Temos também uma estrutura rotórica, que está encaixada ali no meio do estator, que é o rotor, que no caso da máquina de corrente contínua a gente chama de armadura. E essa armadura, as bobinas que formam essa armadura, vão estar conectadas a uma estrutura chamada comutador, que são essas barras separadas ali, que vão fazer a conexão das bobinas com o mundo externo. E essa conexão é feita ainda por escovas, que são estruturas de carvão, algum material que tem alguma condutividade elétrica, por onde esse contator vai deslizar à medida que o rotor gira. Só que para a gente entender bem como que isso aqui funciona, é interessante a gente lançar a mão de um modelo um pouco mais simples. Vocês vão encontrar desenhos semelhantes aí na internet, a rodo, né? Onde eu simplifiquei a estrutura colocando o nosso campo como um ímã, norte-sul ali, que está envolvendo o rotor. Nossa armadura está aqui, né? E eu tenho uma bobina circulando essa armadura. Na vida real tem várias bobinas, mas aqui para entender eu tenho essa bobina só, beleza? Que é bobina de armadura. E eu tenho aqui o meu comutador. Vocês podem perceber que essa bobina está conectada em duas barras, né? Duas estruturas ali que não tem contato uma com a outra, que é o nosso comutador. E as escovas fazem um contato desse comutador, que é uma parte que gira, né, que move, com a fiação externa com os terminais da armadura, que aí eu vou conectar uma fonte de tensão contínua, beleza? Como que esse cara funciona? Na hora que eu faço o contato de uma fonte de corrente contínua com as escovas, isso encosta nessas barras que fazem o comutador, eu vou circular uma corrente pela espira de armadura. Bom, para a gente entender o que isso faz, é legal a gente fazer um desenho aqui. Lembrando que o meu ímã do estator vai provocar um campo magnético no interior ali da sua estrutura, onde está o meu rotor, e o fato de eu circular uma corrente numa espira que está atravessando um campo magnético vai provocar uma interação entre essa corrente e esse campo. Se a gente lembrar lá das leis do eletromagnetismo, a gente consegue entender tudo como isso aqui vai funcionar. Por exemplo, existe uma lei chamada lei de Biot-Savart, que fala que quando tem um campo magnético e uma corrente circulando numa espira, num fio ali, atravessando esse campo, eu tenho a produção de uma força. A direção dessa força vai ser determinada pela regra da mão direita, e aqui neste exemplo aqui, como eu tenho de um lado a corrente entrando no X ali, saindo na bolinha, eu tenho a produção dessas duas forças aqui. Vocês podem perceber que de um lado do rotor, né, de um lado da espira, a força é para baixo e do outro a força é para cima, o que faz com que esse motor gire num certo sentido. E aqui vem a função do comutador, porque na hora que eu giro isso 180 graus, se eu mantiver a conexão com o mundo externo original, essa força vai ter que se inverter, né? E ao se inverter, é como se o motor tivesse que girar para um lado e depois ele voltasse para o outro, né? Como o comutador tem esse chanfro no meio, na hora que ele gira, ele faz uma troca de polaridade entre os dois lados da espira, de forma que essa força sempre esteja no mesmo sentido. E aí eu tenho uma rotação no sentido único. Se eu trocar a polaridade da fonte, aí eu giro para o outro lado, né? Mas eu faço com que o motor sempre gire no mesmo sentido, e para isso que serve o comutador. Bom, aqui eu expliquei de uma forma bem simples, né? Não entrei em equações sobre como funciona o motor de corrente contínua, mas aí, o interessante para a gente, quando a gente vai falar de eletrônica de potência, de acionamentos, é tentar entender como que o meu conversor eletrônico vai enxergar esse motor. E para isso a gente lança a mão de um modelo elétrico. O modelo elétrico da máquina de corrente contínua é mais ou menos esse aqui. Então eu tenho lá meu circuito de campo, que vai ser literalmente uma bobina, que tem uma indutância e uma resistência do fio que faz essa bobina. Do outro lado eu tenho a armadura, e a armadura eu tenho também uma bobina, que é um fio enrolado ali, né, as espiras da armadura, e eu tenho essa força contra-eletromotriz. De onde é que ela surge? Ela surge pelo seguinte fato: eu tenho uma espira que está girando num campo magnético.
E existe uma lei do eletromagnetismo, que é a lei de Lenz, que fala que o fluxo magnético que eu tenho, ou seja, a quantidade de linhas de campo que são cortadas por essa área que está girando, vai produzir uma tensão induzida nos terminais da minha bobina, né? E isso a gente chama de força contra-eletromotriz, que é esse MF aí, beleza? Então, basicamente, para o nosso conversor, que eu vou conectar ali na minha armadura, ele está enxergando uma carga que é um L, um R e um E, que eu vou usar essas nomenclaturas aqui para a gente entender. Agora, outra coisa que é muito interessante é que existe uma correlação entre essas variáveis da armadura com o funcionamento da máquina, né? Existe uma correlação entre a velocidade da máquina e essa força contra-eletromotriz. E vocês podem ver que essa equação é linear com um fator K. Esse K é um número que depende da geometria da bobina, da geometria do rotor, depende da intensidade do campo magnético, depende de vários fatores, mas é um número para aquela máquina. E eu tenho uma correlação, então, entre essa tensão induzida e a velocidade da máquina. Eu tenho uma correlação com o mesmo fator K, que relaciona a corrente da armadura com o torque, com a força girante que eu vou produzir no eixo do meu rotor, beleza? E essa corrente de armadura pode ser calculada pela lei de Ohm, porque eu estou aplicando uma tensão nos terminais da armadura, eu tenho uma força contra-eletromotriz, né? Se eu pegar a diferença de potencial que eu tenho ali sobre a resistência da bobina de armadura, eu vou conseguir calcular a corrente que passa por ela, beleza? Por que só a resistência importa, não a indutância? Porque é corrente contínua, né? Em regime permanente a indutância não faz nada. Ela tem uma influência nos transitórios, mas em regime permanente ela não faz nada não. Por isso que só a resistência que importa. Então, resumindo aqui, como é que esse motor funciona? Eu vou aplicar uma tensão no terminal da armadura, tensão contínua. Isso vai provocar uma corrente nessa armadura, que vai gerar um torque, que vai girar o motor. Ao girar e pegar velocidade, eu vou produzir uma tensão induzida ali, uma força contra-eletromotriz. E à medida que a máquina vai ganhando mais e mais velocidade, essa tensão vai subir, ao ponto disso equilibrar. Ou seja, a corrente de armadura vai ser aquela que produz o torque necessário para a máquina chegar em regime permanente. E aí eu vou ter uma velocidade constante. Se eu variar a tensão de armadura, eu vou variar a velocidade, vou variar o torque. É basicamente assim que a gente faz. Então, respondendo a pergunta, como que eu vou controlar a velocidade da máquina de corrente contínua? Eu basicamente vou ter que controlar a intensidade da tensão na armadura, porque isso vai gerar uma cadeia de eventos que vai produzir uma velocidade que eu queira, que eu deseje. Se eu colocar isso numa malha fechada, ou seja, medir a velocidade e atuar sobre essa tensão, eu consigo controlar a velocidade no valor que eu quiser, beleza? E aí, finalmente, chegam os nossos circuitos, que são os choppers, que são circuitos eletrônicos que permitam com que eu varie essa tensão de uma forma fácil. O primeiro circuito que eu vou apresentar para vocês é esse aqui. Como que ele funciona? Eu tenho uma tensão contínua VCC, que pode ter vindo de um retificador, que pode ter vindo de uma bateria, não me importa muito de onde veio, mas eu tenho uma tensão contínua ali. Eu tenho meu motor e eu vou colocar uma estrutura que é uma chave eletrônica e um diodo de roda livre. Beleza? Esse diodo de roda livre serve para o fato de que quando essa chave, esse transistor funcionando como chave, abre, eu tenho um caminho para a corrente no meu motor, que é muito indutivo, circular sem produzir picos de tensão. Assim como é o caso no relé, é o mesmo problema, é o mesmo motivo que eu uso esse diodo de roda livre, beleza? Bom, se eu tenho essa estrutura e eu estou pensando em usar esse transistor como chave, isso quer dizer que eu posso enviar comandos para esse transistor, que são comandos liga e desliga. Eu só posso fazer isso, né? Agora, quando eu mando essa chave ligar, eu tenho essa estrutura aqui. A chave liga, eu vou ter uma circulação de corrente da fonte VCC para o meu motor, né, que vai produzir toda aquela cadeia de eventos que vai acelerar esse motor, e o diodo vai estar reversamente polarizado e bloqueado. E nesse caso, se a gente olhar, a tensão nos terminais de armadura, que eu chamei de VA, vai ser igual à tensão VCC. Beleza? Quando eu mando desligar a minha chave, o que vai acontecer? Meu motor está girando com uma certa inércia, ele vai precisar ainda manter aquela corrente circulando, e agora o diodo de roda livre vai provocar um outro caminho de circulação para essa corrente sem nenhum problema de abertura de indutância, né? Se a gente for pensar aqui, a tensão na armadura vai ser aproximadamente zero. Eu sei que diodo lá, 0,7, mas vamos ignorar isso, tensão muito baixinha, vamos considerar que é zero, só para simplificar a discussão, beleza? Então, se eu for olhar, eu tinha uma sequência de comando, igual aquela onda quadrada que eu tenho ali no cantinho, a tensão VA vai ter o mesmo formato do meu comando, só que com níveis de tensão entre zero e a tensão da minha alimentação. Bom, Thiago, e como que isso se transforma numa tensão variável sobre a armadura? Bom, eu vou fazer isso ser uma sequência periódica de comando. Então, eu vou gerar uma onda quadrada com uma frequência muito alta. Alta quanto? Maior do que a constante de tempo do circuito RL da armadura. Por quê? Porque aí eu vou fazer um liga-desliga tão rápido
que o meu motor não vai perceber essa variação e vai enxergar só a tensão média que existe nos terminais de armadura, beleza? Agora, como que a gente calcula essa tensão média? Vamos lá. A definição de valor médio é a área de uma tensão dividido pelo período, né? Como é uma onda periódica, eu posso calcular da seguinte forma. Eu vou pegar ali um período, dessa forma de onda, né, que eu chamei de T. Vou pegar também o tempo que a minha chave fica ligada, que eu vou chamar de T1, né? E aí, se eu calcular qual que é a área desse quadrado ali, é VCC vezes T1, se eu dividir pelo período, eu vou ter o valor médio, beleza? Então, a equação do valor médio é bem simples, é aquilo ali. Agora, essa razão T1 sobre T, a gente usa muito em eletrônica de potência, a gente dá um nome de ciclo de trabalho, duty cycle, razão cíclica, né, tem todos esses nomes, né, da literatura, e a gente representa pela variável D. Então quer dizer que a tensão média na saída do meu conversor vai ser a tensão de alimentação, VCC, vezes a razão cíclica, vezes o ciclo de trabalho, vezes o duty cycle, ou dirty cycle, né? Traduz do jeito que você quiser. Tranquilo? E eu posso variar isso no meu comando, seja usando um PWM, usando um microcontrolador, eu consigo produzir essa forma de onda de uma forma bem simples, né? É bem tranquilo. E eu fiz um vídeo aqui no canal sobre PWM, vou deixar o card aqui em algum lugar e o link na descrição para vocês poderem assistir e entender um pouco mais como gera essa forma de onda. Vocês vão ver que é bem simples, beleza? Bom, só para a gente tentar visualizar como que isso aqui acionaria uma máquina, eu fiz uma simulação no PSIM para a gente ver essa dinâmica de uma forma mais simples. E basicamente o que eu vou ver aqui? No primeiro gráfico ali de cima, no plot superior, eu estou mostrando para vocês a velocidade de uma máquina de corrente contínua. Isso aqui é uma máquina de potência mais alta, mas isso não interessa, tá? No segundo plot, estou mostrando para vocês a tensão na armadura. Vocês podem ver que é uma tensão pulsada. E ali eu já estou plotando para vocês onde está a média, para vocês se localizarem. E no terceiro plot, no inferior, estou mostrando para vocês como que é o formato da corrente na armadura. Aqui eu estou usando uma frequência relativamente baixa, e vocês podem ver que a tensão na armadura é realmente muito pulsada, mas a corrente da armadura tem uma ondulação, porque a frequência é baixa, mas tem um valor médio que a gente consegue ver com mais clareza ali. Por que isso? Porque a inércia do motor é muito grande, né? A inércia da bobina do motor é muito grande, e essa ondulação ela não consegue carregar e descarregar o meu circuito RL o tempo todo. Então eu fico com pedaços de carga de RL, pedaços de descarga de RL, que vai produzir essa corrente mais triangular, essa ondulação triangular sobre a corrente de armadura. Bom, e nesse exemplo vocês podem ver que a velocidade chegou lá nos 500 RPM, né? Se eu aumentar o ciclo de trabalho, significa que eu vou aumentar a tensão na armadura e vocês podem ver que isso leva a uma velocidade maior. Mas o formato lá da corrente é a mesma coisa com essa ondulação. Como que eu posso fazer para diminuir essa ondulação? Se eu puder aumentar a frequência de comutação, que eu fiz aqui, eu mantive todos os outros elementos iguais, mas aumentei a frequência. O que isso vai produzir? Isso vai fazer com que a constante de tempo de carga e descarga do circuito RL da armadura fica tão lenta que ela praticamente não consegue produzir aquela ondulação mais, e aí eu fico com uma forma de onda mais constante. É óbvio que aumentar a frequência ali não é tão simples, porque às vezes eu vou ter perdas no meu conversor muito grande, eu vou ter uma eficiência muito baixa, mas é uma forma de ver que eu consigo ter uma forma de onda contínua de corrente sem necessariamente filtrar. Eu posso ter uma onda totalmente pulsada sendo aplicada na armadura do meu motor, e isso produzir uma velocidade constante no rotor do meu motor e uma corrente de armadura também constante, que significa um torque mais constante também no meu motor, beleza? Essa é uma forma extremamente fácil da gente controlar a velocidade de motores e acionar motores usando um conversor de corrente contínua. Perceba que a conversão acontece quando eu traduzo a tensão de alimentação VCC para a tensão média de armadura. Eu consigo escalonar essa tensão de armadura no valor que eu quiser, só ajustando o ciclo de trabalho. Isso é muito legal. Agora, esse conversor aqui que eu mostrei para vocês, mais simples, ele tem um problema. O problema dele é quando eu desligo o motor. Então eu fiz aqui uma outra simulação que mostra uma condição de regime permanente, e aí eu venho e desligo os pulsos. Ao desligar o pulso, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que esse motor vá para a velocidade zero, que ele freie. Só que como eu tenho um diodo de roda livre e a tensão de armadura foi para zero, e o motor está lá com uma força contra-eletromotriz um pouco mais alta, não tem como ele devolver corrente para o conversor, porque o diodo de roda livre não aceita essa corrente. Então o motor vai parar por inércia, que vai demorar pra caramba. Vocês podem ver aqui nessa simulação que tem 5 segundos aqui que eu já desliguei o motor e ele não parou até agora. E por esse motivo, como ele não consegue frenar o motor, eu chamo esse conversor de chopper de um quadrante. Por que um quadrante? Porque se eu for tentar traçar uma região de operação de corrente por tensão, eu vou ver que ele opera com tensões positivas de armadura, então eu só posso colocar 0 e VCC, então eu fico preso entre esses dois valores positivos.
E eu só posso injetar corrente positiva no meu motor, ou seja, injetar corrente na armadura, porque eu não consigo absorver de volta, porque o diodo de roda livre não recebe essa corrente, né? E vocês podem ver que isso vai dar um quadrante nesse gráfico aí, é só um pedaço do gráfico. Como isso relaciona também com torque e velocidade, eu só tenho um quadrante de operação ali também, em torque e velocidade. Por isso que eu tenho um chopper de um quadrante. Eu posso melhorar um pouquinho essa estrutura se eu trocar o diodo inferior por um outro transistor e fazer o comando da chave sendo complementares, ou seja, quando eu ligo a chave de cima, eu desligo a chave de baixo e vice-versa, né? O que isso vai produzir? A tensão de armadura, a equação, o formato é totalmente igual. Só que agora esse transistor ele consegue conduzir corrente reversa, porque a corrente positiva na armadura vai passar pelo diodo nele, esse transistor de baixo, e a corrente reversa de armadura passa pelo transistor. E aí eu consigo absorver corrente, ter correntes negativas. E aí, pensando agora no modelo do nosso motor, significa o seguinte: se a tensão VA for menor do que a força contra eletromotriz, a corrente pode ser negativa, basicamente isso. Isso permite frenagem, né? Permite tirar a energia do motor para ele parar mais rápido, né? Isso faz com que eu possa operar com tensões só positivas, porque a tensão VA ainda é entre 0 e VCC só, né? Mas eu posso ter correntes nos dois sentidos, positivo e negativo. Isso mostra que eu estou usando dois quadrantes desse gráfico, beleza? Fazendo a simulação que eu fiz anteriormente, a mesma simulação, vocês podem ver que na hora que eu corto os pulsos do meu conversor, eu tenho uma parte onde a corrente da armadura fica muito negativa, e vocês podem ver que em 3 segundos eu já parei o motor. Vocês olham ali, a velocidade já foi para zero, enquanto que no caso do chopper de um quadrante passou 5 segundos e não aconteceu nada, né? Beleza? Então esse é o chopper de 2 quadrantes, que é uma evolução que permite frenagem. Uma última variação de choppers, que vocês conhecem como ponte H, é o chopper de 4 quadrantes, que agora eu tenho 2 braços, e vocês percebem que eu estou acionando um braço, chave de cima com a chave de baixo complementar, e o outro braço de forma reversa. Então eu sempre aciono esse motor de forma diagonal. Então eu ligo 2 chaves em diagonal, 2 chaves em diagonal. Isso faz com que eu tenha, para o mesmo comando S1 que eu chamei ali, on-off, uma tensão sobre a armadura que pode ter valores de mais VCC e menos VCC. E agora, se eu fizer a conta do valor médio dessa forma de onda, eu vou encontrar que o valor médio agora vai ser a tensão de alimentação, VCC, vezes 2 vezes o ciclo de trabalho menos 1. Como o ciclo de trabalho pode variar de 0 a 1, né, eu posso ter uma tensão média negativa e uma tensão média positiva na minha armadura. Isso faz com que eu possa operar nos 4 quadrantes, porque ao mesmo tempo que eu tenho um chopper de 2 quadrantes nos dois lados, né? O que faz com que eu possa regenerar energia e frenar o meu motor, ou seja, ter corrente positiva e negativa, eu posso também agora aplicar tensão positiva e negativa. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse conversor, a ponte H, permite fazer frenagem e reversão de polaridade no meu motor. Então, é um conversor muito mais amplo. Vocês usam demais em acionamento de corrente contínua, né? Principalmente hoje com Arduino, com Shield, isso ficou muito simplificado para baixa potência, né? Mas eu tenho um custo de usar 4 chaves em vez de 1 ou 2, né? E também eu preciso do acionamento, do gate driver, né? Tem toda uma eletrônica para poder ligar e desligar essas chaves, como eu já discuti em outros vídeos também no canal. Beleza? Bom, então esses são os circuitos choppers, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like, deixa um comentário aqui se vocês ficaram com alguma dúvida. Não se esqueçam de se inscrever no canal Eletrônica Geral e a gente se vê na próxima. Tchau!